Olá, pessoal. Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências da rede pública e estadual e particular do estado de São Paulo. Hoje estou aqui para ministrar uma aula para vocês sobre introdução à citologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre organização, introdução a esse mundo celular, ok? Então vamos à nossa aula. Vou compartilhar com vocês uns slides, né, para fazer o acompanhamento dessa aula. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre citologia, né? Nós vamos falar sobre esse mundo aí que é o nível celular. Então, o estudo da célula chama-se citologia. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente, nós temos que entender que todos os seres vivos são formados por células. Então, todos os seres que compõem o mundo, o universo, são formados por célula. Essa célula, ela pode ser uma célula extremamente simples, ou ela pode ser uma célula mais especializada. Então, hoje nós vamos falar, independente disso, se é uma célula simples ou uma célula organizada, uma célula mais, né, vamos dizer assim, muito mais evoluída, nós temos os níveis de organização dos seres vivos. Então, para a formação dos seres vivos, nós temos primeiro a molécula, né? O átomo, as biomoléculas. Então, entrando um pouquinho na química, nós temos lá os átomos, que é a menor partícula da matéria. A formação dos conjuntos de átomos vão formar as moléculas. As moléculas formarão as biomoléculas, o nome já está falando, né? Bio significa vida. Então, as moléculas que vão formar a nossa vida. A molécula principal das nossas vidas é o carbono, que nós estudamos em química, né? A bioquímica ou química orgânica, que é uma química composta por várias moléculas de carbono. Dentro, né, dessa composição biomolecular, nós vamos ter os organoides celulares, que estão dentro das células. O que são organoides? São pequenos órgãos que estão dentro da nossa célula, né? Então, é o diminutivo de órgãos, organela, por isso o nome organoides. Depois, formando todos esses organóides, nós temos a célula, que nós temos dois tipos de células, uma célula mais simples, chamada de célula procarionte, e uma célula mais organizada, chamada de eucarionte. Todos os organismos que são procariontes, que têm uma célula simples, o nível de organização deles vai parar na célula, ok? Só terão tecidos, órgãos, sistemas, organismos que têm células eucariontes. Então, o primeiro quesito aí, né, para ter uma célula extremamente desenvolvida é esse nível de organização. Então, um organismo só terá tecidos, que é o conjunto de células especializadas, formam um tecido, e aí sim, pode formar um órgão, pode formar um sistema, e aí todos os sistemas interagindo ali, né? No caso do ser humano, nós temos todos os nossos sistemas, sistema respiratório, circulatório, excretor, todos eles juntos compondo aí o organismo. Então, existem os níveis de organização. Então, o nível micro para o macro. O micro seria as biomoléculas, os organoides, as células, e os macro, que aí já começa tecidos, que aí é um aglomerado de células que você já vai ter uma estrutura, tecidos, órgãos, sistemas, e aí tudo isso compõe um organismo, ok? Então, o organismo, ele tá aí, né? Eu coloquei essa imagem mostrando para vocês vários órgãos se interagindo entre si, né? Todos eles comandados pelo sistema nervoso central, juntamente com o sistema endócrino. Então, todos eles vão formar aí, né? Todo o organismo. É lógico que nós temos alguns organismos
que são simples, né? Que têm um aglomerado de células, mas não são tão especializados assim como o nosso. E aí nós vamos ter níveis de organização e organismos diferenciados, né? Organismos mais complexos e organismos mais simples, ok? Depois nós temos aqui, né? Eu coloquei esses slides para vocês ter aí em mãos o que que é um órgão, o que que é um tecido, o que que é um sistema, né? Então, de uma maneira geral, nós vamos sempre trabalhar assim com o menorzinho, né? Com o micro. Então, as células especializadas, células essas eucariontes, ok? Nós já vamos falar o que que é uma célula procarionte e eucarionte. Mas para um organismo ter tecido, órgãos e sistemas, ele precisa ter célula eucarionte, ok? Então, o conjunto de células especializadas, idênticas, vão formar tecidos. Nós, seres humanos, nós temos 4 tipos de tecidos principais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Esses são os 4 tipos de tecidos que nós temos. Isso será assunto para as próximas aulas, ok? O conjunto de tecidos especializados formarão órgãos. Então, vamos falar lá de tecido epitelial. Então, nós vamos falar sobre a pele. A pele é um órgão formado por tecido epitelial. Se nós estivermos falando da primeira camada da pele, nós estamos falando de tecido epitelial de revestimento. E aí, nós estamos falando do órgão pele, ok? Aí, nós temos os sistemas. Alguns órgãos vão interagir e ter uma função dentro do nosso organismo. Nós temos diversos órgãos, né? Então, nós temos o coração, o pulmão, os pulmões, o estômago, os rins, intestino delgado, intestino grosso. Então, alguns órgãos estão interligados para formar os sistemas, né? Então, nós temos lá o sistema respiratório. Então, nós temos a boca, que é um órgão, nós temos a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos e os pulmões. Tudo isso compõe um sistema. E aí, os sistemas todos se interagindo vão formar o organismo como um todo, ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre célula. Então, a menor unidade de vida é a célula, ok? Então, ela é capaz de sintetizar componentes, ela cresce, ela se divide, se multiplica, ela tem várias estruturas, vários organoides celulares. Aí tem uma célula eucarionte no desenho, uma célula totalmente complexa, cheias de estruturas celulares que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Então, o ramo da biologia que estuda a célula é chamado de citologia. Citologia. Logia é estudo, cito, célula. Então, o estudo da célula, citologia. Não podemos esquecer que dentro da célula, para a formação desses organoides celulares, né, desses micros, vamos dizer assim, órgãos que estão dentro, né, dessa molécula da vida, que é a célula, nós temos aí vários tipos de classes orgânicas fundamentais que vão se envolvendo e criando estruturas e atividades dentro da célula, né? São os carboidratos, os lipídios, as proteínas. O que que são isso, né? Carboidratos. Carboidratos, eles nos fornecem energia, né? Todos aqueles alimentos que nós temos disponível aí para nossa alimentação, fontes de energia. Os lipídios, que são as gorduras, as proteínas, que vão fazer parte da composição, né, do organismo, e os ácidos nucleicos. Então, nós temos o DNA e o RNA, dois ácidos nucleicos extremamente importantes,
para a composição da nossa herança genética, né? Então, o DNA tem toda a nossa composição genética e o RNA é um produto que vem do DNA, uma propriedade que o DNA consegue fabricar esse novo ácido nucleico para a construção de quem somos, né? Construção das nossas proteínas. Então, essas são as nossas biomoléculas, né? Moléculas essas que são extremamente importantes para a composição do ser vivo. Além das moléculas orgânicas, nós temos as inorgânicas, que tem a água, é a água, né? E os sais minerais. Compostos esses que estão presentes na nossa alimentação, na água principalmente, nas frutas, nos legumes, nas verduras, então, extremamente importante aí para a composição de todas as moléculas que compõem a nossa vida. Agora nós temos a teoria celular. Então, o que que acontece? Para chegar nesse composto de que a célula é uma unidade de vida, que ela é a menor unidade de vida, cientistas colocaram, sentaram e discutiram uma teoria, né? Então, acredita-se que para ser considerado um ser vivo, nós temos aí vários quesitos importantes, tudo bem? Então, o que que acontece? Resumidamente, nós temos quatro proporções. Todos os organismos vivos são formados por células. Essa é a principal regra, ok? Todos. Falou que ser vivo é um organismo composto por células. São organismos que precisa ter célula. Então, se um organismo é formado de célula, ele é um ser vivo, ok? Aí nós temos muitas dúvidas, né, quanto aos vírus e às bactérias. As bactérias são seres vivos, são formados por células. São células muito simples, mas são células. É uma célula procarionte, uma célula que não tem organização celular, que não tem o envoltório no núcleo, ele não tem núcleo. O material genético fica disperso, né? Mas tem célula, ok? E nós temos organismos que têm milhões de células, como é o nosso caso, trilhões de células, né? Quanto maior o ser vivo, mais células ele possui. Todos os seres vivos que são formados por células, portanto, essa é a primeira regra. Se é formado por célula, é um ser vivo. Segunda regra da teoria: todos os organismos ocorrem dentro das suas células reações vitais, atividades químicas que vão acontecer a nível celular. Tudo que acontece nos seres vivos é a nível celular, ok? Vegetal, animal, fungos, bactérias, tudo vai acontecer a nível celular. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comi um pedacinho de maçã. A maçã é um alimento. Ela vai entrar na minha boca, eu vou mastigar, eu vou deglutir essa maçã. Vai passar por várias reações químicas, vários processos químicos dentro do meu tubo digestório. E ao final da digestão, todos os ingredientes, todos os alimentos, sais minerais, vitaminas, carboidratos, tudo que tiver dentro da maçã que formou-se micromoléculas. Então, por mais que eu mastiguei a maçã, você tem ali pedacinhos, né, da maçã. Eu estou vendo a maçã. Então, aquele pedaço não vai conseguir entrar dentro da célula. Você come para alimentar a sua célula. Então, o que que vai acontecer? Aquele pedacinho de maçã vai passar no tubo digestório, vai sofrer um processo químico e ele vai se transformar em micromoléculas. Agora sim, a micromolécula
vai cair lá no intestino delgado, vai ser absorvido pelas paredes do intestino delgado, vai cair no sangue, e o sangue vai levar esses nutrientes para as células. Aí o nutriente agora, ele é um micronutriente. Aí sim, ele vai entrar dentro da minha célula e vai ocorrer uma reação da atividade química dentro da célula. Nós vamos alimentar a nossa célula. E aí sim, liberar energia para as nossas atividades do dia a dia. Então, a ciência acredita que, primeira parte da teoria, todos os organismos são compostos por células. Para ser um ser vivo, tem que ser formado de célula. Dois, todas as atividades que ocorrem dentro de um organismo, elas vão acontecer a nível celular, ok? Então, tudo que nós fazemos é para as nossas células. Tudo, sem exceção. Três, todas as células provêm de células pré-existentes. A teoria celular diz que para uma célula existir, precisa ter uma outra antes. Então, da onde veio a célula? De uma já pré-existente. E aí, da onde surgiu a primeira célula é um assunto para um outro momento, ok? Então, todas as células filhas vieram de células mães pela reprodução desses organismos, tanto eles sendo unicelulares, organismos formados por uma única célula, ou pluricelulares, organismos formados por milhões de células ou bilhões de células. Tudo bem? E a outra parte é: todo o ser vivo possui um DNA, um material genético, seja ele uma bactéria, que é um ser extremamente simples, quanto um organismo extremamente complexo, como o ser humano. Nós estamos falando de seres vivos, seres compostos por células, ok? Então, dentro da teoria celular, nós temos quatro vertentes importantes. Primeira, todos os seres vivos são formados por células. Segundo, todas as atividades vitais ocorrem a nível celular. Terceiro, todas as células filhas vieram das células mães, de uma célula pré-existente. E quarto, todos os seres vivos são fundamentais formadores de vida, ok? Então, dentro dessa teoria, nós temos aí, e essa vida vem de onde? Do material genético. Então, são quatro itens importantes para a teoria celular, ok? Então, se tratando de célula, nós já vimos aí uma boa parte dessa teoria sobre os estudos da citologia. Aí eu coloquei para vocês aí, isso é muito interessante, são as unidades de medidas que nós vamos trabalhar dentro da célula. Então, nós temos três unidades de medidas. O micrômetro, que é a milésima parte do milímetro, o milímetro da régua. Então, você tem o metro, o centímetro, o decímetro e o milímetro. Se eu pegar o milímetro e dividir ele por 100 partes e pegar uma parte, é um micrômetro, ok? A abreviação dele tá aí no slide. Depois nós temos o nanômetro. O nanômetro é a milésima parte do micrômetro. Pensa, se eu pegar aquele micrômetro e dividir ele por 1000 partes e pegar uma partezinha, é um nanômetro. E se eu pegar um nanômetro, dividir por 10 e pegar uma parte dele, é um angstrom. Então,
Essas unidades foram criadas a partir do estudo dos micro-organismos. Então, essas unidades, essas três unidades, o micrômetro, o nanômetro e o angstrom, são unidades de medida de seres microscópicos, ok? Para eu enxergar qualquer uma das três unidades de medida, eu preciso do auxílio do microscópio. Tudo bem? Existem dois tipos de microscópio. O microscópio óptico, que é esse que está ao lado aí, essa imagem, que é um microscópio de luz, um microscópio extremamente tranquilo, de ser manuseado. E nós temos a microscopia eletrônica, que a microscopia eletrônica, nós temos elas em poucos centros de especialidades de universidades, e ele já é um aparelho para trabalho de pesquisa, para estudo da citologia mesmo, ok? Então, algumas medidas aí vai aparecer, né, principalmente assim, qual que é a diferença de medidas tamanho de uma bactéria para um vírus? Aí, se aparecer que é em angstrom e o outro está em nanômetro, você consegue definir quem é menor, ok? Então, vai aparecer essas unidades de medidas aí, ok? Isso é muito importante. Aí eu coloquei para vocês terem uma noção. O tamanho das células, de maneira geral, as células animais, tá? Nós temos algumas células. Célula de uma bactéria, célula de protozoário, de um fungo, de uma planta e de um animal. Então, se nós pegarmos uma célula animal, ela vai variar de 10 a 20 micrômetros, ok? Olha dos vegetais, de 20 a 50. Então, se nós compararmos a célula de um animal com a célula de um vegetal, o vegetal tem uma célula maior do que o animal, ok? Bactérias. Qual é o tamanho de uma bactéria? De 2 a 5 micrômetros. Então, ela é bem pequenininha, bem menor que a célula animal e bem menor que a célula vegetal, ok? Aí nós temos, né, essa capacidade de resolução aí, por isso que nós temos a ajuda da microscopia, né? Do microscópio óptico, ele já nos auxilia muito. Se eu colocar a célula de uma bactéria no microscópio óptico, se eu aumentar em 600 vezes, 350 vezes, eu já consigo ver a estrutura da bactéria. Eu consigo ver se ela é uma bolinha, que a gente chama de cocos, ou eu consigo ver se ela é um bastonete, que parece um bastãozinho, mas o que tem lá dentro da bactéria, os organoides celulares, nós já não conseguimos fazer a visualização no microscópio óptico. Eu preciso de um microscópio eletrônico, ok? Aí vamos falar um pouquinho sobre a diferença, então, agora, sobre o que que é uma célula procarionte e o que que é uma célula eucarionte. Isso é extremamente importante, ok? Quem tem células procariontes? Bactérias e cianobactérias, que antigamente eram as famosas algas azuis. Então, qual que é a diferença principal de uma célula procarionte para uma célula eucarionte? A célula procarionte, ela tem o material genético dela, o DNA dela, nós chamamos de nucleóide. Se vocês olharem na imagem, esse roxinho, ele é solto dentro do citoplasma. Então, o citoplasma, ele é um líquido, um gel, aonde o DNA, o material genético, o nucleóide vai ficar solto dentro desse líquido, desse gel.
Essas bolinhas que vocês estão vendo são os ribossomos, ok? Os vegetais vão ter membrana plasmática, né? Igual das bactérias. E aí as bactérias têm uma membrana mais espessa. E em cima da membrana plasmática, nós vamos ter uma parede celular, porém uma parede muito simples, ok? Então, o que que a bactéria tem? De fora para dentro. Parede celular, mas não é uma parede igual do vegetal, é uma parede mais simples. Depois da parede vem a membrana plasmática. Dentro da membrana plasmática, nós temos o citoplasma e o material genético solto dentro desse citoplasma, que pode ser chamado de nucleoide, ok? Que mais que tem uma célula bacteriana? Ribossomos, só. A única organela celular que uma bactéria, que uma célula procarionte tem, é ribossomos, só, certo? Então, é uma célula extremamente simples. Eu coloquei aí para vocês, ó, um desenho didático. Essa cápsula, que é o item 2, algumas bactérias vão ter, são as bactérias que causam doenças, chamadas de patogênicas. Ela tem esses pilos, esse pelinho em volta, e essa cápsula os protege contra a ação dos nossos anticorpos, então ajuda muito as bactérias sobreviverem. Então, de fora para dentro, a cápsula protetora, que nem todas as bactérias têm, parede celular, para dar resistência à bactéria, membrana plasmática, citoplasma, que é o líquido gel, o DNA, que é o nucleóide, o material genético solto, e os vermelhinhos aí, que são ribossomos, que é a única organela celular que as bactérias possuem. Tudo bem, gente? Então, essas são as estruturas principais de uma bactéria, de uma célula procarionte. Lembrando que só bactérias e cianobactérias possuem células procariontes. Todas as bactérias têm células procariontes e todas as bactérias possuem uma única célula, seres unicelulares. Por que só tem uma célula? Como que uma bactéria que não tem organização celular vai conseguir viver junto ao lado de uma outra bactéria sem organização? Então, não tem. As bactérias, elas são seres unicelulares e procariontes. Elas e as cianobactérias. Só, mas nenhum outro tipo de organismo, ok? Todos os outros, protozoários, protistas, fungos, animais e vegetais, vão ter células eucariontes. Professora, qual que é a diferença, então, básica de uma célula procarionte para uma eucarionte? Uma estrutura, pessoal, que é a formação do núcleo, ok? Então, o que que acontece? Nós temos um material genético que, pela teoria da endossimbiose, a membrana plasmática começou a invaginar, aumentar as expansões internas e foi juntando esse material genético por um envoltório e colocou esse DNA, esse material genético todo dentro de um lugar. E esse lugar chama-se núcleo. O que que é o núcleo? Núcleo é um lugar
onde está toda a nossa herança genética, está o nucleolo, que é a fábrica do DNA ribossômico, que nós vamos ver depois nas próximas aulas, e ali que vai acontecer tudo o que a célula quiser que aconteça. Então, a célula, o núcleo, comanda todas as atividades celulares. Agora, a célula tem um centro de comando. Agora, a célula tem um centro de comando específico, que é o núcleo. Essa é a principal diferença da célula procarionte, que é a da bactéria, para eucarionte. Agora, com o núcleo, com uma organização celular, outras organelas celulares foram aparecendo e com funções mais específicas e mais especializadas, que nós vamos trabalhar com isso nas nossas próximas aulas, ok? Então, a nossa próxima aula será sobre célula eucarionte. E nós vamos conversar e vamos entender qual a função de cada organela celular, ok? Hoje, o nosso intuito principal era fazer vocês entenderem qual o tamanho da célula, o que é a citologia, que é o estudo de cada parte das nossas células, os níveis de organização e, principalmente, você entender a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Então, a diferença fundamental é a presença da carioteca, a presença do envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear permite a formação de um núcleo. E o nome já está dizendo núcleo. O que que é o núcleo? É um centro de comando, né? Então, ali vai acontecer todos os comandos celulares. Tudo que a célula precisa, todas as coisas que acontecem dentro da célula, agora tem um comando. Por isso que é uma célula chamada de eucarionte. Carionte por conta da carioteca, por conta dessa membrana que envolve o material genético. Carioteca. E eu? O eu vem de verdadeiro. Então, são células verdadeiramente complexas, centro de um comando. Tudo bem? Aí eu coloquei mais um desenho de todas as organelas celulares, motivos da nossa próxima aula, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse mundo celular, sobre esse mundo da citologia, que é um mundo extremamente complexo e muito importante para entendermos tudo o que acontece dentro do nosso organismo, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado por estarmos aqui hoje. Não percam a nossa próxima aula, que será sobre célula eucarionte animal, que é a nossa célula, que é a célula humana. Tudo bem? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.